Pessoal, olha só, Flávio Bolsonaro dá sua melhor entrevista nessa campanha de 2026. E vamos ver aqui, dá o like aí, dá o like, coloca aí Flávio 22, galera, vamos lá. Então, você imagina, a responsabilidade do próximo presidente da República. Eu sempre falo o seguinte, mano, para mudar o Brasil você não precisa gostar do Flávio Bolsonaro. Basta gostar de você. E a gente tem conosco o Ed Ferreira Júnior, que ele é repórter nosso de Brasília, ele cobre, né, as movimentações políticas de Brasília, está aqui hoje com a gente em Minas e vai participar dessa entrevista. Obrigada, Ed. Bom dia, Cíntia. Bom dia, senador. Prazer recebê-lo aqui. Senador, para a gente tentar pegar esse tempo do senhor aí da melhor forma, a gente pensou em começar primeiro por Minas Gerais, depois falar um pouco da presidência. O senhor está aqui há 3 dias, né, no estado, está indo hoje agora para Patos de Minas, e uma pergunta que todo mineiro, quem acompanha política, quer saber. Como que o PL vai estar nessas eleições agora para governador de Minas? Quem que o PL vai estar? Quem que vai ser o palanque do senhor? Quem vai estar com o senhor aqui em Minas Gerais? A gente já tem essa decisão? Olha, Cíntia, eu gostaria muito de já ter essa decisão quando a gente marcou essa viagem aqui para estar mais perto do povo mineiro. Eu estou muito honrado de ter recebido o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. Minas Gerais tem um significado especial para a gente da família Bolsonaro. Foi onde meu pai diz que teve uma segunda vida dada por Deus lá de fora. Todos se lembram, em 2018, quando ele foi vítima de uma facada proferida por um ex-integrante do PSOL, um partido da esquerda. São pessoas que defendem o amor e tal, da boca para fora, mas na prática eles não só falam com ódio, mas eles praticam o ódio contra nós. Então eu me sinto aqui realmente muito abraçado. E a ideia foi andar pela cidade, estar perto do povo mineiro. Eu acho que essa eleição, mais do que nunca, historicamente, é o povo mineiro. O que o mineiro escolhe é o caminho que o Brasil inteiro vai seguir. Então o povo mineiro tem uma grande responsabilidade em 2026 de tirar o Brasil desse caminho que ele está indo muito ruim, de miséria, de corrupção, de incompetência, de violência, e escolher o caminho da prosperidade. E aqui em Minas Gerais eu estou buscando os palanques com os quais a gente se sente confortável. Então me sinto muito confortável de caminhar aqui ao lado de lideranças como o Nicolas, como o Cleitinho, como o Eduardo Azevedo. A gente acabou de vir lá do Ceasa, quero mandar um abraço pro pessoal do Ceasa, todos os carregadores ali que às vezes carregam centenas, toneladas, né, de quilos de alimentos por dia, que fazem com que a comida chegue na mesa do povo mineiro e do povo brasileiro. São pessoas que têm que ser valorizadas, estão recebendo as demandas por onde eu passo e ver como é que a gente pode ajudar e resolver, não só as questões internas como ali no Ceasa, mas de infraestrutura, de rodoanel, de duplicação de rodovias, de ferrovias, né, e de trazer mais segurança pro povo brasileiro. O Eduardo Azevedo, ele é irmão, né, do senador Cleitinho. A família Azevedo está com o senhor, como é que é? Hoje o senhor está indo para Patos de Minas e vai se encontrar com o Cleitinho lá? Tem uma expectativa, por exemplo, a gente pode esperar que dali saia algum resultado? Ou o PL tem um prazo, que vocês deram um prazo para ver qual que é o caminho que vai seguir aqui? Na política é difícil você estabelecer prazos assim, Cíntia. As conversas têm que andar naturalmente, né? O Ed que está lá em Brasília sabe que nem sempre as coisas acontecem no tempo que nós esperamos. Eu gostaria de estar aqui com Minas Gerais com o palanque, com o martelo batido. Mas uma série de fatores aí que influenciam. É inegável a liderança do Cleitinho, meu amigo Cleitinho. Um abraço, Cleitinho, que está comigo lá no Senado Federal há bastante tempo. Acompanha como é que ele faz política com o coração, defendendo aquilo que ele acredita de verdade. Alguém que tem uma origem humilde e que eu gosto muito de conversar e de ter do lado. A gente tem o Nicolas aqui, tem o Bruno Engler, o Júnior Amaral, né, o Caporeso. Nós temos aqui diversas lideranças, o Maurício do Vôlei, que representam a gente no dia a dia em Minas Gerais. É uma decisão que tem que ser tomada em conjunto com todo mundo. Então por isso que ainda não temos um martelo batido, mas o quanto antes é o que eu pretendo anunciar. Mais uma vez, porque Minas Gerais é muito importante, muito decisiva para o Brasil esse ano. Essa aproximação do Cleitinho, o PL Mineiro tem feito isso justamente pela a boa apresentação dele nas pesquisas. Você acha que é uma aliança que tem solidez? Até que ponto você confia nele? Eu confio 100% no Cleitinho, tem solidez, tento desqualificar o tempo todo como se fosse uma pessoa, né, que não estaria preparada para assumir um poder executivo. Eu acho que, cargo executivo, o Cleitinho reúne todas as qualidades, basta ali, com todo o olhar que ele tem, o sentimento que ele tem, a experiência política que ele tem, escolher um bom time para fazer um bom governo. Então, se o nosso grupo entender, e o Cleitinho também entender dessa forma, que é melhor caminhar com ele na cabeça de chapa, a gente vai buscar esse caminho, se entender que ele não precisa ser candidato e pode apoiar algum outro candidato do nosso time, não sendo do PL ou sendo de algum outro partido aliado, também não tem problema. A gente só colocou aqui, que está decidido, uma das vagas de Senado, o nosso pré-candidato é o Domingos Sávio, que é hoje deputado federal, uma pessoa super qualificada, que veste as bandeiras, né, que nós defendemos também, de defesa da família, de liberdade, né, de segurança pública e defesa muito enfática do agro. É um bom quadro que nós vamos oferecer ao povo mineiro. Qual que é a prioridade do senhor hoje? É garantir um palanque ideologicamente fiel ou apoiar um nome eleitoralmente competitivo? Na medida do possível, alinhar as duas coisas, né? A gente jamais vai se violentar de ser pragmático ao ponto de apoiar alguém que não defenda as mesmas bandeiras que nós. Isso não vai acontecer. A gente tem que riscar essa linha de giz muito clara no chão. Então vão ser sempre perfis, né, que vão estar com a gente, por exemplo, no Senado Federal. Tem que ser um perfil de alguém que possa chegar no Senado Federal e entender que o Brasil precisa de segurança jurídica, entender que as instituições têm que voltar a respeitar a Constituição, entender que É porque do jeito que as coisas tá, meu amigo, não dá pra ir pra frente, não. Se não tiver uma mudança radical, velho, a gente vai continuar na mesma. Não adianta entrar governo e sair governo se não mexer nisso aí. Tem que fazer uma limpa lá e começar do zero de novo, um reset. Ele tem que valer para todos. Então, assim que a gente entende, é um anseio da população. E o próximo presidente da República, o Ed, vai escolher, no mínimo, hoje em dia, se contar com a vaga que está aberta, mais as 3 que virão, o próximo presidente da República pode escolher 4 ministros do Supremo. Você imagina o Lula indicando mais 4 Alexandre de Moraes para o Supremo? É de nosso setorista do desastre que ia ser para o nosso país. Alguém que a todo momento se coloca acima da lei, desrespeita a Constituição, promove perseguição política, ele é interessado muitas vezes nas causas que ele próprio acaba julgando, ele se nega a se declarar impedido, quer dizer, ele ignora a Lei 1079, que fala dos crimes de responsabilidade do ministro Supremo. Um deles é julgar causas em que ele deveria se declarar suspeito, ou seja, se ele tem algum interesse, se tem alguma parte envolvida ali que afeta ele não poderia julgar, mas ele ignora a lei e julga do mesmo jeito. Foi ele que articulou toda essa farsa contra o presidente Bolsonaro. Então, você imagina, a responsabilidade do próximo presidente da República. Eu sempre falo o seguinte, mano, para mudar o Brasil você não precisa gostar do Flávio Bolsonaro.
Basta gostar de você. Se você gostar de você, você vai votar certo. Você não vai votar num presidente da República que defende, faz lobby para servir PCC, né, que defende criminosos, que ataca os Estados Unidos para provocar os Estados Unidos a botarem uma tarifa sobre as empresas brasileiras para ter ganho eleitoral, que é isso que o Lula está fazendo. Essa tarifa sobre as empresas brasileiras é a tarifa do Lula, pelo seu comportamento, pela sua falta de habilidade. Mas quem atribua ela... Mas aí a narrativa é essa. O Lula foi lá fazer lobby para traficante, para servir PCC. Eu fui lá pedir para eles fossem declarados terroristas. Fui atendido. Eu pedi, Edio, que as empresas brasileiras não fossem tarifadas. Tá? Porque o Lula ia explorar isso e as empresas brasileiras já são as mais tarifadas do mundo pelo Lula. Pelo Lula. Na relação com o Trump não, as empresas brasileiras já são as mais tarifadas pelo Lula. Não merecem uma tarifa a mais do que ela já tem hoje em dia, são muito penalizadas. Se você for ver o tanto de imposto que cada empresa paga, aí depois também você tem que pagar o imposto do funcionário. Porque um funcionário fichado ali, se ele custa R$1.000, pro governo custa 2. Então ele paga um salário pro governo e outro salário pro funcionário. Se não fosse essas taxas absurdas aí de imposto que os patrão pagam, os funcionários poderiam ter um salário mais digno, né? Então eu fiz um pedido explícito para ele. Mas o Lula a todo momento provoca, atiça o presidente dos Estados Unidos, ataca os Estados Unidos para quê? Para que haja uma reação como essa e ele, Lula, olha os frutos eleitorais disso. O Lula não tá nem aí para as empresas brasileiras, ele vai fazer de tudo para ganhar a eleição. Ele já falou que ele vai fazer o diabo para ficar no poder. E eu falo que ele tem o diabo, eu tenho Deus do meu lado, que é quem tá tocando esse projeto, assim que eu acredito. Então, ainda assim, como pré-candidato da República, já fiz mais pelo atual presidente da República para a segurança do povo brasileiro do que ele próprio em 20 anos. E se eu tô vendo que ele não vai ter condições de resolver esse problema também, eu tô me colocando à disposição, não do Lula, mas do povo brasileiro, para impedir que essas tarifas cheguem às empresas brasileiras. Já mandei uma carta ao governo americano explicando essa situação e pedindo que não taxem as empresas brasileiras, porque a partir de janeiro de 2027, o Brasil terá um presidente da República que vai sentar na mesa, negociar de igual para igual com o presidente dos Estados Unidos e que não vai ser necessário o uso desse tipo de coerção com taxas e tarifas para nós chegarmos a um bom acordo, porque nós vamos fazer os melhores acordos e mais duradouros entre o Brasil e os Estados Unidos que sejam melhores para as nossas duas nações. Senador, essa questão da segurança pública, né, do combate ao crime organizado, tem sido já uma bandeira que o senhor está adotando aí na pré-campanha e com certeza vai ser uma das principais. Muitos opositores do senhor têm usado isso, um debate político com a questão da soberania. O que o senhor acha? De que forma que essa medida dos Estados Unidos pode não interferir na soberania do país? Mas não interfere em nada na soberania do país. Eu estou preocupado com 50 milhões de brasileiros que não têm soberania, porque moram em áreas que são dominadas pelo CV, pelo PCC, onde há uma espécie de governo paralelo. São pessoas, né, que impõem um medo coletivo, eles cercam bairros com barricadas, tocam fogo em ônibus, eles atiram, matam policiais, atiram inocentes para desviar o foco de uma operação policial, cobra mais caro pelo gás, exige que o comerciante pague uma taxa para levantar, para abrir as portas do seu comércio. Essas pessoas precisam ser libertadas. Essas pessoas não têm soberania. Ou seja, você sai aqui do seu trabalho e vai até a sua casa em paz, tranquilo, ou você tem medo de roubar seu celular, de alguém apontar uma arma para sua cabeça no sinal de trânsito? Você que está me assistindo aqui, você anda tranquilo no ônibus? Você, mulher, anda com a sua bolsa agarradinha, fechada, escondida, com o celular no lado, um pouquinho de dinheiro para ficar à mostra ali, se você for assaltado, você dá para um assaltante? Essa realidade que a gente vai se acostumar a viver para sempre, mas de jeito nenhum eu vou admitir isso. Então meu discurso está sendo assim muito radical na área da segurança pública, porque eu vou construir presídio, eu vou fazer o Congresso aprovar leis para que esses marginais fiquem presos de verdade, porque a cadeia não pode ser uma porta giratória. A polícia prende um ladrão de celular. No mesmo dia, ele está solto, roubando o celular de novo. Ou seja, ladrão de celular tem que ficar preso, tem que sair de circulação, tem que parar de levar o terror para as ruas das pessoas para levar o terror e continuar assaltando, tirando uma coisa que é importante na vida de todo mundo. Você viu o Lula tentando ser durão com os bandidos de celular? Devolva o celular. Olha o jeito que o cara fala, tipo, só pra falar que tá fazendo alguma coisa. Ninguém cai nas ideias daquele cara, velho. Hoje em dia um celular vale mais do que um carro, vamos dizer, do que uma casa, porque sua vida tá aqui. São seus aplicativos, são as suas senhas, é o acesso ao seu banco, é o seu e-mail, são as suas memórias afetivas, as fotos, os vídeos, tá tudo aqui. O cara vem, leva isso de você, deixa um vazio. Então a gente tem que proteger, não o celular, tem que proteger a vida e a memória das pessoas que estão hoje no celular. Então, ladrão do celular tem que ficar preso. O que o governo faz? Qual é a proposta? Não, ele admite que pode se roubar o celular, porque é só pra tomar uma cervejinha, coitadinho, deixa ele roubar o celular. Então, mais uma vez, o brasileiro, o mineiro, vai ter dois caminhos pra escolher. Esse do Lula que defende marginal, ou eu quero deixar esse marginal preso. Ontem o presidente Lula, o senhor falou dele, falou dessa questão da taxação, né? Ele fez algumas críticas ao senhor. O senhor acha que esse discurso político vai ser usado contra o senhor e isso pode te prejudicar na campanha ou não em relação à taxação dos Estados Unidos? Isso não vai prejudicar porque com a verdade a gente vai explicar que essa taxa do Lula, essa tarifa é do Lula, é por causa das provocações dele aos Estados Unidos. Porque se o presidente fosse o Flávio Bolsonaro, o Brasil não estava sendo taxado, porque eu ia ter moral para sentar e conversar de igual para igual com os Estados Unidos, sentar e conversar de igual com a China, com Israel, com os países do Oriente Médio. Aqui na América Latina, o Brasil é o país que tem mais pujança, portanto nós é que teríamos aí que puxar essa locomotiva a favor do Brasil e vindo de tabela Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru. É assim que o Brasil tem que se posicionar. Só que pela atual política do Lula, o Brasil se apequenou. O Brasil é visto como um par internacional. Então a gente vai fazer um trabalho muito duro, faço aqui, mas eu espero, já que o Lula não vai conseguir resolver o problema de tarifas, eu tô aqui mais uma vez me colocando à disposição do povo brasileiro. Mesmo como pré-candidato, sem ser o presidente da República ainda, eu faço esse esforço pelo povo brasileiro e eu espero que a minha carta funcione e o governo americano não imponha essa tarifa sobre as empresas brasileiras. O governo americano pode estar com raiva do Lula, tem todos os motivos para punir o Lula, porque é uma pessoa que é ruim, uma pessoa que destila ódio, uma pessoa que defende traficante, defende terrorista, é uma pessoa que quer manter o brasileiro mais dependente possível do governo, é alguém que o presidente Lula não tá nem para esses 50 milhões de brasileiros que não tem soberania, ele quer defender a soberania dos narcotraficantes. Então o Lula tá queimado com o filme no mundo inteiro. Só que não é justo punir as empresas brasileiras por isso. Não espero que a minha carta funcione e que o meu apelo ao governo americano para esperar chegar 2027 pra gente fazer
Não é à toa que ele cortou o dinheiro das Forças Armadas pra deixar as fronteiras livres pros caras fazer o que quer, velho. E tá desse jeito aí. É um grande acordo sem precisar botar tarifa nas empresas brasileiras na mesa. O senhor voltou dos Estados Unidos tentando transmitir essa imagem de proximidade com esse núcleo político dos Estados Unidos. Qual que é o ganho real, concreto dessa viagem do senhor, desse encontro com o presidente Trump, diante desses, inclusive desse anúncio do tarifaço? Olha, o ganho real eu já consegui. PCC e Comando Vermelho declarados organizações terroristas. Você sabia que Argentina, Paraguai já declararam essas organizações também como grupos terroristas? Por quê, Ed? Porque na Tríplice Fronteira, ali em Foz do Iguaçu, aqui no Brasil, que faz divisa com Argentina e Paraguai, ali tem células do Hezbollah, de organizações terroristas internacionais, que é um hub de tráfico de armas, de drogas. Ali, aqui no Brasil, onde está vendo a lavagem de dinheiro dessas organizações terroristas. Então a gente tem que asfixiar financeiramente esses grupos, porque é esse dinheiro que compra fuzil, esse dinheiro que impõe domínio sobre territórios, mas mais uma vez, 50 milhões de brasileiros morando em áreas dominadas por ele, é com esse dinheiro que chegam as drogas pro seu filho. Você que está me assistindo, você que tem alguém na família ou próximo de você que sofre com o vício das drogas. É esse pessoal que vende as drogas pros seus filhos. Por que é que o governo Lula tem que proteger esses caras? Eu quero proteger o seu filho e ele quer proteger os traficantes. Olha o ganho maravilhoso que nós já tivemos, porque com essa composição, com esse combate a essas organizações terroristas, Ed, tem que ser internacional, tem que ser em conjunto com outros países, trocando informação, trocando inteligência, trocando tecnologia. Isso ameaça a soberania do Brasil? Isso ameaça a soberania do CV do PCC. E eu vou... Se você chegou até aqui, coloque aí nos comentários Flávio22 e deixa o like, meus amigos, porque essa entrevista aqui é massa demais. acabar com a soberania do CVPCC no Brasil. E o povo brasileiro, nós já tínhamos que ter reconhecido esses grupos como terroristas. Ô Lula, quando é que você vai reconhecer Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas? Vamos pensar na soberania do povo brasileiro. Para de pensar na soberania dos traficantes e terroristas. O Brasil é um país sério, tá cansado de violência. A gente não vai mais ter tolerância nem com ladrão de celular, como o Lula tem, e nem com esses terroristas. Você acha que o eleitor médio, ele realmente se identifica com essa agenda internacional do presidente Trump? Eleitor médio, você não se identifica eleitor médio ele se mobiliza mais celular, a base. Você não quer que o ladrão de celular fique preso? Você, pai, que está sendo expulso da sua casa, lá na cidade do Ceará, que é Nova Morada. Você vai lá no bairro de Nova Morada, no Ceará. Esses caras, CVPCC, eles expulsaram moradores, trabalhadores de suas casas, não tinham para onde ir. E às vezes matavam porque não iam com a cara deles. Você pega comunidades, favelas ali no Rio de Janeiro, Ed, no Complexo do Alemão, por exemplo, onde o Lula foi fazer campanha sem polícia, um local dominado, berço do Comando Vermelho, ele passeando tranquilamente, num local onde sabidamente é o domínio de traficantes de drogas. Ou o ministro... Não só ele, mas outras autoridades também de alto escalão que estavam lá sem segurança, sem nada, velho. Não é uma coisa muito estranha? Ministro da Justiça do Lula, o Flávio Dino, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele entra numa favela no Rio chamado Complexo da Maré, numa rua onde já morreram vários policiais baleados por tiros de fuzis de traficantes que dominam, de terroristas que dominam aquela comunidade. Ele entrou sem segurança nenhuma, na maior tranquilidade. São locais onde você só consegue acessar se tiver autorização do tráfico. O ministro da Justiça do Brasil entra num local dominado por esses narcoterroristas, sem a polícia. Olha o recado. Isso foi um vexame, foi uma bomba no Rio de Janeiro. As forças policiais todas falaram, não acredito, o Brasil tá tomado pelo Comando Vermelho. Os caras estão dentro do Palácio do Planalto. É assim que a população percebe hoje. O Lula como sendo alguém que tem simpatia pelo CV e pelo PCC. Olha que perigo. No Brasil, cidadão de bem vai sair mesmo. Infiltradas em cada ramo da área pública federal. E eu não vou admitir isso mesmo, desculpa. Ó, você é filho de quem? Eu sou filho do Bolsonaro. Aqui tem sangue de Bolsonaro e a gente vai mudar essa realidade. E aí eu tenho certeza, Ed, que esse discurso e essa realidade chega na ponta da linha para quem precisa. Não é questão de discussão sobre apoio internacional, não fui pedir apoio eleitoral para ninguém. Eu fui lá defender bandeiras que são importantes pro povo brasileiro. Senador, eu queria voltar um pouquinho na sua agenda aqui em Minas. Ontem a gente viu uma foto que foi emblemática ali, né? Tinha Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, Romeu Zema, nosso ex-governador mineiro, o senhor. Como é que foi essa conversa? Vocês conversaram ali? Porque às vezes a gente ouve, né? Na própria imprensa, nos bastidores, a direita tá ali, né? Às vezes brigando e tudo. Teve uma conversa do senhor com o Romeu Zema, né? Depois que ele fez alguns ataques ao senhor nas redes sociais, foi, eu acredito, o primeiro encontro pessoalmente. Como é que foi essa conversa? Não, foi uma conversa amistosa, né? Assim que eu cheguei primeiro, aí depois chegou o Zema, depois chegou o Caiado. Eu sempre tive uma conversa muito franca e direta com eles. Com o Zema, nós sempre conversamos dessa forma. Assim, o importante é a gente estar junto para derrotar o PT. O Zema, o Caiado e eu, nós três, temos uma grande responsabilidade de estarmos unidos contra o PT. Porque a gente sabe que o Brasil não suporta mais um mandato do Lula, mais um mandato do PT. O Brasil vai afundar de vez, vai mergulhar em criminalidade, vai mergulhar em aumento de impostos. O Brasil, meus amigos, ainda não tá quebrado 100% porque a gente tem uma grande extensão. Se fosse um país pequeno, certeza já teria quebrado no primeiro ano daquele cara, velho. Certeza, velho. Vai acabar com as poucas oportunidades que o povo brasileiro ainda tem. Então eu sempre conversei com ele sobre essa importância. Assim. Quando chegou o Zema, fizemos um brinde lá com leite, já que nós estávamos na Mega Leite, e eu conversei com ele e falei, Zema, vamos olhar pra frente, cara. Eu ainda peguei, se vocês virem as imagens, eu bato assim no peito, faz o que o seu coração mandar com relação a mim, não faz o que o marqueteiro mandar não, cara. Porque você tem que esclarecer o povo mineiro e o povo brasileiro o perigo do Lula. Nós três aqui, independente de como vai ser essa campanha, a gente tem que estar focado em resgatar. O primeiro passo para a gente libertar o Brasil é trocar o governo. Eu acho que no meu discurso lá, inclusive, eu fui o primeiro a falar, eu fui exatamente nessa linha.
chamando ali o Caiado e o Zema para estarem nessa mesma onda, né, que eu tô, de unidade, de união da direita contra o PT. E o Zema se justificou de alguma O Zema é um forma? cara tranquilo, é um cara que eu me dou bem com ele. Ele é uma pessoa que não é da política, isso para alguns é um ativo, né, para outros é um problema, mas eu percebo nele ali uma pessoa genuína, uma pessoa que quer fazer o bem e, enfim, eu disse como eu continuo achando que ele foi um pouco precipitado, porque, né, enfim, ele não pode colocar essa disputa entre, né, quem vai ser o candidato que irá para um segundo turno. A gente tem que tirar o PT, cara. Se o PT ganhar de novo, meus amigos, quem foi embora do Brasil foi, quem não foi ficou e vai se lascar, porque coisa boa não vai vir, viu? A coisa já tá muito ruim, vai piorar mais ainda. Frente do interesse do povo brasileiro. Eu tenho certeza que o Zema tem essa consciência, como o Caiado também tem. Então, pode o povo mineiro e o povo brasileiro pode ter certeza que, depender de mim, a gente vai caminhar nessa pré-campanha de uma forma respeitosa para que, né, no segundo momento, se houver, vai que Deus resolve acabar a eleição no primeiro turno já com a vitória de alguém de direita, né? É uma possibilidade. Mas se houver no segundo turno, a gente vai estar junto com toda certeza. Você vê mais próximo de um perfil ideológico de Jair Bolsonaro ou da direita econômica mais pragmática, que é o que o ex-governador Zema representa? Édio, eu obviamente tenho sangue de Bolsonaro, eu defendo os mesmos princípios, as mesmas bandeiras, agora cada um tem um perfil diferente. Eu sou advogado, eu sou empresário, eu estou há 24 anos na política, já tive 4 mandatos de deputado no Rio de Janeiro, sou senador da República, estou no 8º ano de mandato, sendo metade, 4 deles, participando das tomadas de decisão, direta ou indiretamente, junto com o presidente Bolsonaro. Então a gente adquiriu uma experiência absurda. Hoje em dia, se começasse o governo Bolsonaro hoje, seria alguma coisa bem diferente do que foi o anterior, porque agora, com muito mais conhecimento de causa, já testado algumas pessoas, muitas foram aprovadas como ministros, outras não foram. Então a rede de relacionamento e de conhecimento hoje nossa é muito maior do que o que meu pai tinha lá em 2022. Então eu tenho a convicção que a gente consegue fazer essa mescla, essa sintonia entre experiência e um governo que vai defender as pautas conservadoras, sim, porque a gente vai apresentar um projeto diferente para o Brasil do projeto que está aí hoje. Senão, não tinha nenhum sentido em ser candidato. Vamos fazer diferente da esquerda, vamos defender as pautas da direita. O senhor citou o seu pai, assim, o senhor faz uma autoavaliação no sentido de se comparar com ele, assim, o que o senhor acha que o senhor tem de melhor politicamente, ou o que o senhor precisa evoluir, o que Flávio Bolsonaro é diferente ou parecido de Jair Bolsonaro? Eu não fico me comparando com meu pai, né? Você imagina, o filho do Pelé se comparando com o Pelé. É incomparável, não dá, né? E eu, como filho, tenho como referência o meu pai na política, né, na vida, uma pessoa que eu vou sempre admirar, que eu sempre ouço, até hoje eu ouço, até na tomada de decisão sobre o que a gente vai fazer em Minas Gerais, eu vou ter que ir lá validar com ele, porque ele é a pessoa que tem essa visão ampla de Brasil e da política, na minha percepção, melhor do que qualquer outra pessoa no Brasil. Então, por que eu vou abrir mão de consultar uma pessoa do tamanho de Jair Bolsonaro? Então, eu vou sempre ouvi-lo. E assim, é a diferença de perfil, gente. Eu tenho esse perfil aqui, eu gosto mais de construir pontes, eu gosto, né, de atuar para resolver os problemas de uma forma prática e tal. E o presidente Bolsonaro sempre foi a pessoa que teve esse impulso, uma pessoa mais impulsiva, uma pessoa mais direta, e foi isso que levou ele à presidência da República naquele momento, em 2018. E eu acredito que, até pela minha posição nas pesquisas atuais, em todas elas, ali de estar par e passo nas pesquisas oficiais com o atual presidente da República, nas nossas pesquisas a gente está um pouco à frente ainda, apesar de todos os ataques. Para mim, eu estou entendendo que o povo brasileiro quer um Bolsonaro com um perfil mais próximo de Flávio do que de Jair. Aí se for isso, vai acontecer. E se não for também, o Brasil vai seguir aí para pular do precipício sem paraquedas com o Lula. Então estou muito confiante e peço a Deus todos os dias para que ele abra os olhos do povo brasileiro para o perigo que nós corremos para as próximas décadas se não houver mudança de governo. Nessa conversa com o Zema e Caiado esses dias, o senhor sentiu ou teve alguma conversa nesse sentido da possibilidade deles desistirem no primeiro turno e estarem com o senhor no primeiro turno? E eu queria a sua opinião, assim, não seria melhor para a direita se vocês três já estivessem juntos agora contra o Lula nesse primeiro turno das eleições? Eu senti aí, assim, de verdade, tem prós e contras nas duas situações. Da minha parte, eu vou estar focado, né, em apontar os problemas do atual governo e mostrar as soluções, né, que nós temos para o nosso Brasil. Eu não sei como é que eles vão encarar essa dificuldade de melhorar nas pesquisas, né, de ter uma expectativa real de ir para o segundo turno. Eu só, quando converso com todos eles, peço o seguinte: olha, vocês têm a responsabilidade de abrir os olhos do povo brasileiro. Aponta as mazelas, né, do atual governo, olha como é que ele é um governo mentiroso, como é que ele está endividando mais de 80 milhões de brasileiros, olha como é que o Lula defende bandido, olha... Tem que mostrar tudo, cara, mostrar tudo que esse governo tá fazendo pra lascar a gente, velho. Porque eu não aguento mais pagar imposto não, meus amigos. Você suporta pagar 5, 6 meses aí de imposto só pro governo? É uma coisa ruim demais, pô. Aí você vai ver lá quando eles viajam, só luxo, roupas de alto valor, tal. Pagar mais de 10 mil num tênis, velho, que o presidente tava usando. Pô, tá de brincadeira, velho. Como é que a gente tá abrindo mão de ter uma parceria comercial importante com os Estados Unidos, que há mais de 200 anos são o nosso principal parceiro comercial, hoje junto com a China. Ele não pode escolher a China e ignorar os Estados Unidos. Tem que tratar com os dois. Tem que pensar no povo brasileiro. Então eu não tenho controle sobre qual vai ser a tomada de decisão deles. Mas tem o lado de que, olha, quanto mais candidatura de direita tiver, melhor. São mais campanhas olhando ali, apontando os problemas, os defeitos do atual governo e mostrando soluções. E se eles resolverem não ser candidatos, obviamente estão aí de braços abertos para estar junto com eles e ter um alinhamento de ideias, de princípios e de propostas. Algum poderia ser vice do senhor? Essa questão de vice é mais pra frente, né? A questão partidária que tem que ser levada em consideração também. Eu não estou preocupado com questão de definição de vice. Ainda tá nós temos cedo pra excelentes isso. quadros dentro do próprio PL, como temos nesses outros partidos na federação, PP, União, Republicano, o próprio Novo. Então a gente tem ainda mais esse prazo até ali as convenções que vão começar a acontecer do mês de julho pra frente. Aí a gente bate o martelo com mais calma, né? Com um cenário mais real e, enfim, mais perto das eleições.
Você falou dessa vantagem que o próximo presidente vai ter em escolher os ministros do Supremo. Qual que deve ser? O senhor criticou bastante essas indicações do presidente Lula, pela proximidade que ele teve com o Flávio Dino, com o Cristiano Zanin. Qual que deve ser o critério do senhor na escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha, fazer diferente do que fez o Lula, de botar amigos ideológicos para promover perseguição política aos seus adversários, né? Que foi isso que ele fez. A gente tem que lembrar, Ed, que o presidente Bolsonaro foi julgado por 5 ministros numa turma no Supremo. O Alexandre de Moraes, que é um inimigo público declarado, que ainda em 29 de abril de 2020, foi aquela canetada que ele deu impedindo o presidente Bolsonaro de escolher o diretor-geral da Polícia Federal. Olha que ironia, né, Ed? O fundamento foi que ele era uma pessoa muito próxima da família, o Alexandre Ramagem, que hoje é mais um exilado político no Brasil. Ele é delegado da Polícia Federal, foi impedido de assumir. Então você vê que desde o início do governo Bolsonaro, com 1 ano e 4 meses de governo, já tinha interferência do Alexandre de Moraes no governo do presidente Bolsonaro. O outro ministro que julgou ele foi o Cristiano Zanin, que até ontem era advogado pessoal do Lula. O outro que julgou o Flávio Dino, alguém que tem, inclusive, ações contra o presidente Bolsonaro. Diz que o presidente Bolsonaro era o próprio demônio na Terra. Alguém que odeia o presidente Bolsonaro de uma forma pública. Como é que 3 pessoas com esse perfil julgam o presidente Bolsonaro? Qual é o critério do senhor? O que atribuiria a um perfil do que o senhor acredita que o perfil seria? Vai ser diferente desses perfis. São pessoas, né, que, obviamente, têm que ter o conhecimento técnico. Pessoas que sejam, de verdade, conservadoras. Eu acho que isso é uma característica. Sem falar do sigilo, né? Que ele jogava na cara do Bolsonaro, sigilo, e ele fez pior. Cachaceiro é fogo. Importante, porque volta e meia numa canetada, o ministro autoriza a liberação de drogas. O ministro Supremo autoriza o aborto. Então tem que ter ministros, candidatos que tenham viabilidade de passar no Senado Federal, a gente não pode esquecer desse detalhe que não é pequeno, mas que tenham esse perfil, que vão fazer o que na nossa concepção vai ser o melhor para o nosso país, sempre respeitando a Constituição. Esse são as coisas básicas, a gente tem que voltar ao básico na hora de escolher esses perfis, porque hoje virou, né, como o Lula aprovou, colocar amigos lá que vão estar a serviço do projeto de poder do Lula e não a serviço do projeto do Brasil. Você acha que há erros nas indicações? Por exemplo, se eu citaria Flávio Dino, o próprio Alexandre de Moraes e outros ministros, houve erro na indicação? Ele acabou de falar, eu não tenho nenhuma dúvida, Cíntia. E são pessoas que você vê que ali são pessoas que querem, as pessoas com caneta, querem governar o Brasil no lugar das pessoas com voto. Isso não é democracia. O Brasil tem que voltar a ser uma democracia. Ditadura. Eu tenho saudade da época que o ministro do Supremo falava só dentro dos autos. Hoje o ministro do Supremo vai fazer congresso fora do Brasil para falar de política. Para falar o que o governo tem que ter, o que não tem, que relação o Brasil tem que ter com que país do mundo. Quer dizer, não quer ser político, sai do Supremo e se candidata. Não queira ser um ditador usando a caneta para tomar decisões no lugar do Congresso Nacional inteiro. O Congresso Nacional aprovou, por exemplo, a derrubada do imposto do IOF. Uma cacetada no Senado, uma cacetada na Câmara, a votação majoritariamente para derrubar o imposto. Aí chega o ministro e dá uma canetada no Supremo e muda tudo, não, o imposto vai valer. Isso não é segurança jurídica, isso afasta investimentos do Brasil. Se o presidente Lula insistir, como ele tem sinalizado, no nome de Jorge Messias para essa indicação, o senhor vai trabalhar contra no Senado para que ele seja de novo derrotado ali? Eu votei contra o Messias, eu votei contra o Flávio Dino, eu votei contra o Zanin, votei contra as indicações do atual presidente da República, porque mais uma vez ele quer botar um amigo ideológico lá dentro. Esse foi aquele que falou, que se propôs ali como um assessor da então presidente Dilma, a levar um papel para o Lula, né, forjar uma nomeação como ministro para não ser preso na Lava Jato. Olha o perfil que ele está indicando. Não pode ter uma pessoa com esse perfil dentro do Supremo Tribunal Federal, porque ele vai estar a serviço do Lula, não vai estar a serviço da Constituição. Tá entendendo? Então, obviamente, que eu não sei o que passa na cabeça do Lula, qual é a intenção dele. Eu acredito que ele já foi reprovado uma vez, vai ser reprovado de novo, se é que numa mesma legislatura, no mesmo ano, um presidente pode mandar o mesmo candidato que já foi rejeitado para o Senado Federal. Essa é uma outra discussão que, na minha opinião, não poderia. Né? Mas se ele insistir com isso e for aceito pela mesa diretora do Senado Federal, eu acho que ele vai ter as mesmas dificuldades que ele teve na primeira votação, quando ele foi reprovado por uma ampla maioria. Vamos lembrar a primeira vez em mais de um século de Brasil que uma indicação do presidente da República ao Supremo foi rejeitada pelo Senado. Senador, são muitos temas, nosso tempo está quase terminando, mas acho que a gente consegue mais uns minutinhos. Eu queria perguntar para o senhor sobre o PIX, porque é uma coisa que mexe na vida de todo mundo, né? Com essas decisões dos Estados Unidos, aí surgem muitos rumores, vai ter alguma intervenção também em relação ao PIX? Isso é algo inegociável, o senhor acha, de qualquer medida externa que possa impossibilitar? Olha, o PIX é do Brasil e o PIX é do Bolsonaro. Ele foi criado em 2020. Foi uma grande inovação, né, que o Banco Central já vinha trabalhando, mas o presidente Bolsonaro veio e foi uma forma que o governo encontrou, Cíntia, de colocar em prática aquele negócio de menos Brasília, mais Brasil. Inclusive para o pagamento de benefícios sociais, né, como foi com o Bolsa Família na época, que foi chamado de Auxílio Brasil. Como é que funcionava? Vinha do governo federal da União, o dinheiro ia para uma prefeitura e aí depois chegava no bolso do cidadão lá na ponta da linha. Então, com essa intermediação, acabava que muita gente só conseguia receber o Bolsa Família se tivesse um vereador, um prefeito intermediando, fazendo lista, um sindicato, uma associação. O que é errado. Sempre você tem intermediário, tem problemas ao longo do caminho. O Bolsonaro criou o PIX e o dinheiro foi direto de Brasília, direto pro bolso do contribuinte. Foi assim com o Vale Gás, Auxílio Gás. O Bolsonaro pega o dinheiro e bota na conta do brasileiro para ele comprar o gás aonde ele quiser. O que o Lula faz? Quebra essa linha direta e impõe um Vale Gás para que a pessoa que vai precisar do gás vai ter que viajar de ônibus, vai pegar um mototáxi, vai gastar dinheiro com um mototáxi para comprar um gás mais caro num lugar que tem que ser credenciado pelo governo federal. É um governo que cria burocracia para dificultar a vida do brasileiro. Então o PIX não está sofrendo ameaça de nada. O PIX vai continuar sendo do Brasil, o PIX vai continuar sendo livre e, como o presidente Bolsonaro sempre falou, PIX sem taxa, de graça pro povo brasileiro. Duas perguntas em uma, que a gente tem que terminar mesmo.
Primeiro, eu queria que o senhor falasse de Matheus Simões, se está descartada qualquer possibilidade com o governador de Minas, né? Uma vez que ele está no PSD e está junto com o Romeu Zema. E a outra, eu queria que o senhor fizesse um balanço aí. O senhor teve em Minas, deu para sair com as prioridades para Minas? Por exemplo, o senhor ganhando a eleição, se o senhor ganhar, qual que é a sua prioridade aí? Brasil e Minas, a primeira medida? Com relação ao Matheus Simões, ele tá num grupo político, né, que ali praticamente ele inviabilizou que houvesse alguma composição com o PL. Porque, como você falou, ele está no PSD. O PSD tem um candidato à presidência da República, que é o Caiado. O Matheus Simões é de um grupo político que é do Zema, que também é candidato à presidência da República. Eles têm o candidato ao Senado ali, né, que é do PSD também. Mas no final das contas aqui, meus amigos, eu vejo que eles não vão ter chance, porque o Flávio Bolsonaro é o favorito. Então eles vão acabar se unindo ao Flávio. Isso é o que vai acontecer. É porque início de campanha assim ainda é cedo para acontecer muita coisa. Mas conforme for passando o tempo, vocês vão ver só. Então a gente está nesse momento raciocinando, né, nessa pré-campanha. Eu acredito que será assim também, pelo menos no primeiro turno. A gente tem que ter uma decisão do nosso grupo político, que passa aqui pelo PL, pela própria Federação União Brasil e Progressista, pelos Republicanos e outros partidos, né, que queiram também fazer parte dessa composição, sempre ouvindo as lideranças que nós temos aqui, que são os nossos deputados federais, estaduais, né, e que eu já nomeei aqui também. E com relação ao nosso projeto para Minas, eu com muita alegria estou vendo aí a conclusão quase da linha 2 do metrô, que foi o presidente Bolsonaro que botou 2,8 bilhões de reais. Eu lembro do Tarcísio ainda anunciando, fazendo a assinatura desse contrato para que essa grande obra pudesse acontecer. O último centímetro de metrô que foi construído em Belo Horizonte foi em 2002, antes ainda do primeiro governo Lula. E com esse dinheiro também houve a modernização de algumas estações ali na linha 1 do metrô. Então é assim, investindo em mobilidade, resolvendo a questão aqui do Rodoanel, aqui em Contagem, que dificulta muito o escoamento da produção e do nosso agro, duplicando as BRs que existem e fazendo a manutenção delas. São várias delas que estão largadas. E principalmente eu acho que essa questão da segurança pública é aqui impacta o Brasil inteiro, também em Minas Gerais. Eu tenho informações que em Minas Gerais tem empresas que estão servindo também de lavagem de dinheiro para grupos terroristas estrangeiros, como o Hezbollah. A Polícia Militar aqui de Minas Gerais fez uma grande operação ontem e anteontem. Eu quero dar os parabéns aos nossos policiais, porque é assim que se combate CV e PCC, asfixiando criminalmente, prendendo esses marginais que levam terror para Inclusive, essa semana, coisa do PCC foi preso lá nos Estados Unidos. Tava tentando fugir pro México. E ainda tava fazendo a esposa dele refém. Cara, vai ser muito bom, velho. Já tá começando já. Nossa, que delícia, velho. Para as casas e para as ruas do povo mineiro. Então, essa grande parceria que eu acho que vai continuar com Minas Gerais. Se hoje Minas Gerais caminha dessa forma, com dificuldades, mas ainda ali respirando algum ar de prosperidade, com o governo federal, que é o Lula, hostil, fazendo tudo contra o povo de Minas Gerais, porque é assim que ele governa, ele não está preocupado com o povo mineiro. Se o governador é aliado meu ou não, se o prefeito é aliado meu ou não, eu dou o recurso federal ou não. Tem que ser diferente como fazia o presidente Bolsonaro, sem olhar a coloração partidária, ajudar o povo mineiro, os prefeitos de Minas Gerais e o governador de Minas. Então, com um presidente como o Flávio Bolsonaro ajudando Minas Gerais, tendo um governador aliado de Minas Gerais, juntos nós vamos ser muito mais fortes, pode ter certeza disso, e o povo mineiro vai ser honrado. Mineiros, vocês têm uma grande responsabilidade esse ano. Quem vence a eleição no Brasil tem que vencer. Quem quer se lascar, vota no outro. Quem quer ver um Brasil seguro, vota no 22. Porque não tem outra solução, galera. Não tem, velho. É 22 e vamos de Flávio. Em Minas Gerais. Então eu quero, com todo carinho aqui de peito aberto, dizer que vocês têm uma grande importância, mineiros, para o futuro do nosso Brasil. E eu espero que vocês escolham a mudança e o caminho da prosperidade. Só pra gente pegar esse final, então, aproveitando isso que o senhor disse, de que Minas define a eleição. Isso, o senhor não sai em desvantagem estrutural, há 5 meses das eleições, ainda não tem um palanque, um nome forte aqui no estado para dar essa estrutura à sua campanha presidencial? Acho que é o contrário, porque o nosso problema é excesso de bons nomes. Então a dificuldade é escolher o melhor time, enquanto a esquerda, aí sim, eles têm dificuldade de nome, porque só tem nome ruim pra caramba do lado da esquerda. Então a gente tem a convicção de que vão oferecer o melhor time, a melhor seleção, para que o povo mineiro possa escolher, vestir a camisa amarela, torcer pelo nosso Brasil, porque Minas dando certo, o Brasil também dá certo. Senador, eu quero agradecer, tá? O senhor ter destinado esse tempo aí pra gente, muito obrigada. E já fica o convite, quando o senhor estiver por Minas de novo, na redação que tá aberta, para o senhor vir dar uma nova entrevista, ou no Tempo Brasília também. Meus amigos, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser se inscrever no canal. Um ótimo canal, recomendo muito. Coloca aí nos comentários, Flávio22. Tamo junto, galera. Fui!